Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de português. Agora vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, queremos apenas te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por todas as coisas boas, por minha saúde e por minha família. Abençoa a todos, Papai do céu. Amém. Agora vocês vão pegar a agenda de vocês, o livro de português e o livro de caligrafia. A agenda 21/9/2020, a disciplina português. O conteúdo substantivo masculino e substantivo feminino, nas páginas 150 a 153. A atividade no livro Marcha Criança de Português, também nas páginas 150 a 153. E para casa, que é o APC, é o livro de caligrafia, das páginas 102 a 105. Agora, alunos, nós vamos falar sobre substantivo. Substantivo, ele pode ser substantivo masculino e substantivo feminino. O substantivo masculino. Quando o substantivo pode ser acompanhado pelos artigos o ou dizemos que ele é masculino. E o substantivo feminino é quando o substantivo pode ser acompanhado pelos artigos a ou dizemos que ele é um substantivo feminino. Aqui tem alguns exemplos de substantivo masculino. Temos o carro, aí o artigo, que é o o, né? O carro. Temos um limão, e o artigo está bem destacado aqui, E temos o peixe, que o artigo está bem destacado aqui, que é o o. Então, todos esses aqui são exemplos de substantivo masculino. Vamos agora para os substantivos femininos. Os exemplos, a boneca, o artigo bem destacado, que é o a. Uma banana, olha o artigo destacado, que é uma. E a bicicleta, o artigo destacado é o a. Todos esses aqui são substantivos femininos. Vamos aqui acompanhar no nosso livro, na página 150. Vamos ler aqui o trecho, de uma reportagem sobre o dinossauro e observe os substantivos destacados. A referência a Poseidon explica a bandeira. Foi escolhida porque ele é também o deus responsável pelos terremotos. Imagine esses bichos correndo em bando, deveria causar um bom tremor. Brinca a pesquisadora. Então, os substantivos referência, deus, tremor e pesquisadora estão acompanhados pelos artigos a, o, e uma, respectivamente. Quando o substantivo pode ser acompanhado pelo artigo a ou uma, dizemos que ele é feminino, como nas palavras a referência, a pesquisadora. Quando o substantivo pode ser acompanhado pelo artigo o e dizemos que ele é masculino, como nas palavras o Deus e o tremor. Na questãozinha 1, da página 150, você vai completar os espaços com a forma masculina dos substantivos femininos. Aqui na letra A, nós temos leoa, na frase. Leoa acompanha os filhotes nas primeiras caçadas. Quem é o masculino de leoa? Você vai colocar aqui no tracinho. Temos a atriz, na frase B. Quem é o masculino de atriz? Você vai colocar aqui no tracinho. E na C temos a vaca. Quem é o masculino de vaca? Agora, depois, você vai circular nas frases o artigo que acompanha os substantivos. Aonde tem artigo aqui nas frases, acima, você vai circular. Na questão A, tem um O.
você circula. Tem um A de leoa, a leoa, você circula também. E assim por diante. Na 151, vamos ler esse trechinho aqui a seguir, né? O texto. Era uma vez uma fazenda linda, cheia de bichos. Tinha cavalos, égua e uma porção de cavalinhos. Tinha bois, vacas e uma porção de bezerrinhos. Tinha bodes, cabras e uma porção de cabritinhos. Tinha porcos, porcas e uma porção de porquinhos. O nome desse texto aqui é Queco o Pato, de Ana Maria Machado, que foi feito em São Paulo, na Ática, em 2010. Então, o nome desse texto aqui que a gente leu agora é Queco o Pato. Vocês vão responder algumas perguntazinhas na outra página sobre esse texto, certo? Aqui na letra A, após a gente ler o texto. Leia os substantivos do quadro e escreva antes dele os artigos. Você vai ler aqui. Cavalos. Quem é o artigo? Vai ser os cavalos. E em cima você vai colocar, conforme a letra B aqui, observe o artigo colocado em cada coluna e complete a parte superior. Em cima tem a palavrinha substantivo, você vai dizer se ele é masculino ou feminino, que é o que está pedindo aqui na letra B. Na letra C, releia o texto e circule os substantivos femininos que indicam lugar. Você vai lá em cima no texto e circular o substantivo que indica um lugar. Você vai circular lá na primeira linhazinha do texto. A D, observe esses substantivos e o artigo que acompanha cada um deles. Aqui nós temos uma fazenda é um artigo e fazenda ele é um substantivo. Depois nós temos um sítio, que um é artigo e sítio é um substantivo. Aí você vai responder agora conforme o que a gente leu. Agora complete os espaços e leia a informação sobre o artigo. Aí tem os artigos, você vai completar nos tracinhos. Quem são esses artigos? E uns são empregados antes de substantivo. Você vai colocar também no tracinho. E os artigos empregados também antes dos substantivos. Você vai responder no espaço, se ele é feminino ou masculino. Vamos para a página 152. Na terceira questão da página 152, escreva o nome do livro de Ana Maria Machado, do qual você leu um trecho na atividade 2, na página anterior. Você vai escrever o nome lá do livro que a tia leu para vocês. Qual é o nome do livro? Você vai botar. A. Copie os substantivos que indicam a ave. Lá em cima, quando você colocar o nome do livro, certo? Você vai colocar o substantivo que indica uma ave. A B, agora complete os espaços. Esse substantivo, ele é masculino ou feminino? Você vai completar. Porque antes dele foi usado o artigo. Aí a forma feminina desse substantivo é. Qual é a forma feminina? Você vai fazer primeiro o masculino acima, depois você vai colocar a forma feminina. E antes dele podemos usar o artigo. Olha uma dica. A, O. Você vai me dizer. Na quarta questão, leia esses substantivos e escreva-os na coluna correta. Nós temos embaixo dessas palavras duas colunas. Nós temos o substantivo masculino e o substantivo feminino. Você vai pegar cada palavrinha dessa, colocar na coluna correta. Vamos dar um exemplo. Sal. Sal, ele vai ficar no substantivo masculino ou feminino? Você vai lembrar dos artigos. Como você pronuncia? O sal. Se for o sal, vai ficar no substantivo masculino. Isso aí, meus amores. E assim por diante. Aqui na página 153, leia abaixo o trecho de um livro. Esse trecho é do livro que fala aqui sobre a cigarra. Você vai ler e responder essas partezinhas abaixo. Na letra A, releia o trecho a seguir e circule os substantivos femininos. Aonde tem substantivo feminino, você vai circular. Na B,
Agora complete os espaços com os artigos correspondentes. Atenção, os substantivos são masculinos. Então, você vai completar com o artigo correspondente. Aí aqui tem na frase: mosquito lá de cima interrompeu, poema estirou o bracinho, era mosquito gordo e tinha um olho preto, o outro azul. Você vai completar com os artigos, né? Aqui, que formam o substantivo masculino. Olha o exemplo, mosquito. Você vai colocar a ou o. Isso aí você vai responder. Na sexta questão, escreva o nome das figuras e coloque o artigo o antes dos substantivos masculinos e a antes de substantivos femininos. Aqui nós temos, olha aqui a gravura. É o quê? É uma aranha. Então, você vai colocar o a ou o. Tem que colocar a palavrinha e colocar o artigo. Temos depois outra imagem, né? Temos 3 imagens aqui. Você vai responder aí para a tia, depois a tia vai fazer a correção. Agora, meus amores, é hora da correção do nosso livro de português. Aqui na página 150. Olha como vai ficar. Na questão 1, vai ficar leão, ator e boi na letra C. E você vai circular os artigos também. Você vai responder, né? Colocar o masculino em cada uma das frases e circular o artigo. Então, vai ficar o leão na A e a leoa acompanham os filhotes nas primeiras caçadas. Depois a B vai ficar o ator daquele filme é bem conhecido, mas a atriz ainda não é. E na C vai ficar o boi não produz leite, mas a vaca produz. Respondeu isso aqui, circula todos os artigos, tá? Aqui a tia colocou a resposta correta. Na A, O, A e OS. Na B, O e A. E na C, O e A. Todos esses artigos vocês vão circular aqui na questão 1. Na 151, vai ficar assim. Na letra A, lê os substantivos do quadro e escreva antes dele os artigos. Vai ficar os cavalos, os boi, os bodes e os porcos. Você vai completar, que é a B. Qual é o substantivo? Aqui no primeiro quadrinho é masculino e o segundo são os femininos. Muito bem. E na segunda colunazinha vai ficar as éguas, as vacas, as cabras e as porcas. Apenas nessa questão, você vai completar com os ou com as, certo? E aqui, na letra C, releia o texto e circule o substantivo feminino que indica um lugar. Aí eu coloquei aqui a C, né, da segunda, é fazenda. Você vai circular. Por que é fazenda? Porque fica a fazenda. E a fazenda, ela é um substantivo feminino. Então, você circula aí. E a D vai ficar com... Agora, complete os espaços e leia a informação sobre o artigo. Fica assim, os artigos o e os, e e uns, são empregados antes de substantivo masculinos. E os artigos a e as, uma e umas, são empregados antes dos substantivos femininos. Quem acertou, coloca o certinho aí no livro de vocês. Agora, vamos para a página 152. Na 3, escreva o nome do livro de Ana Maria Machado, do qual você leu um trecho na atividade 2, da página anterior. O nome é Queco, o Pato.
Aí aqui na A, copie o substantivo que indica uma ave. Você vai tirar daqui o substantivo, onde tem queco, o pato. O substantivo vai ser pato. E na B, agora complete os espaços. Este substantivo, que é o pato, é masculino, porque antes dele foi empregado o artigo o. Aqui toda a respostinha que a tia está fazendo a correção. Aí depois vem a forma feminina deste substantivo é. Qual é a forma feminina do pato, gente? É a pata. E antes dela podemos usar o artigo a. Quem acertou, coloca o certinho. Aqui na quarta questão, como vai ficar? Os substantivos masculino vai ficar sal, grão, trigo, pé, moinho, pão e forno. E nos substantivos femininos vai ficar bandeja, espiga, farinha, broa, bolacha, torta e massa. Todos esses são femininos. Aqui na página 153, vocês fazem a leiturinha, né, do trecho deste livro aqui e vamos responder. Aqui na letra A, releia o trecho a seguir e circule os substantivos femininos. Você vai circular cigarra, cantiga, cabecinha e cigarra novamente. Você vai circular todos esses aqui, porque eles são substantivos femininos. Aí na B, agora complete os espaços com os artigos correspondentes. Atenção! Todos esses aqui são substantivos masculinos. Então, você vai completar. Colocar o ozinho no tracinho, vai ficar. O mosquito lá de cima interrompeu o poema, estirou o bracinho, era um mosquito gordo e tinha um olho preto e outro azul. Então, você vai acrescentar somente os artigos masculinos aqui, que é o você vai acrescentar 3 vezes e um. Então, olha aqui a resposta do livro da tia e faça a sua correção. Na sexta, escreva o nome das figuras e coloque o artigo o antes dos substantivos masculinos e o artigo a antes dos femininos. Qual vai ser a resposta, tia Débora? Vai ficar a aranha é feminino. Vai ficar o olho aqui já é masculino, e a corda também feminino. Agora, turminha, vamos abrir o nosso livro de caligrafia nas páginas 102 a 105. Essa atividade aqui a tia vai explicar, vocês vão responder em casa e vão mandar foto da correção para a tia Débora, certo? Que vocês fizerem para a tia Débora e para a tia Cristina, para a gente ver. Mas na próxima aula a tia faz a correção. Então, S entre vogais. Nós já demos essa matériazinha, esse conteúdo na aula anterior. S entre vogais com som de Z. Todo mundo está sabendo. Em casa vocês vão responder. Um grupo de 10 é uma dezena. Vamos ler essas frases aqui. A tesoura serve para cortar. Bisavô é o avô da mamãe ou do papai? Aí na A, vocês vão responder assim. Distribua as palavras destacadas nos lugares indicados. Palavras com Z, você vai olhar lá em cima. Vai ficar o quê? Palavras com S com som de Z, você vai escrever embaixo. Na B, nas palavras com S, pinte as vogais que estão antes e depois dessa letra. As palavras com S, vocês vão pintar as vogais que estão antes e depois dessa letra. Quando o S está entre vogais, ele tem um som de Z. Toda vida que o S está entre vogais, ele tem um som de Z. Você já sabe isso aí em casa. Na 103, copie as palavras substituindo por S e por Z. Você vai copiar as palavrinhas aqui dentro desses quadrinhos. Olha um exemplo.
colocando o S de cima, fica desenho. Tem um som de Z, mas se escreve com S. Você vai colocar a palavrinha embaixo de cada um quadrinho desse aqui. Depois nós temos visita. Você vai copiar a palavrinha visita. Certo? Escrita com S, mas tem um som de Z. Aqui na terceira, copie as frases, substituindo as figuras por seus nomes. Consulte no quadro. Você vai copiar as frases. Era uma vez. Aí tem um desenho aqui, que tem a palavra embaixo, casa. Aí era uma vez, casa bem colorida. Você vai repetir aqui nas frases. Olhar para o desenho e você coloca a palavrinha conforme o desenho. E na B, era uma vez, muito, prosa. Você vai copiar, substituir o desenho pelo nome. Aqui na 104 é conforme a gente estudou hoje. Substantivo masculino e substantivo feminino. Leia o cartaz do filme O Pequeno Príncipe. Depois, copie as palavras destacadas nas pautas correspondentes. Aí fica aqui, substantivo masculino. Você vai copiar. Tia vai dar um exemplo. Os tempos, o príncipe e o cinema. Certo? Você vai copiar conforme isso aqui que a tia leu. Substantivo feminino vai ser quem? A. Você vai me dizer. Aí aqui na página 105. Complete as pautas com as palavras do quadro. Temos mulher, neta, rainha, avó, irmã, escritor e campeã. Aí aqui. Homem. Masculino de homem. Você vai responder. Conforme o quadrinho. Quem vai ser o masculino de homem? Olha o exemplo. Mulher. Feminino de irmão. Você vai colocar do lado quem é. Conforme o quadrinho. Então, meus amores. Então, nossa aula está terminando por aqui, certo? Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo.